E eu vou procurar refletir convosco sobre o que é a cultura digital. E ao falar da cultura digital vamos ter que falar sobre os conceitos difíceis ou não tão ao corrente como é habitual estar. Depois vamos falar dos desafios evangelizadores, muito a partir ou tendo como fio condutor ou como aglutinador de ideias aquilo que é o Diretório para a Catequese, o Diretório de 2020. Vamos então começar por ver o que são estas ferramentas, depois o que é a sociedade de informação. Quando eu começar a falar de sociedade de informação, podem adormecer. Não há problema nenhum. Depois, quando eu falar de desafios pastorais, comunidade cristã, ecologia sapiencial, aí sim já podem acordar e não há problema nenhum. Eu vou pondo uns slides, são 24, e desfazendo como aos reclusos, contando os dias que passam, para saber quando é que a coisa está a acabar. Portanto, estamos assim entendidos. Só é proibido ressonar alto. Portanto, durmam descansadamente, está bem? Vou começar a minha comunicação por ler um texto de 1994 de um filósofo muito conhecido italiano, Umberto Eco. Eu sei que muitos de nós conhecemos Umberto Eco por causa do filme O Nome da Rosa, mas melhor que o filme é o romance. E para além dos romances, ele era um grande filósofo, um grande investigador, e escreveu isto num jornal em 1994 que eu vou passar a ler. O facto é que o mundo está dividido entre os utilizadores do computador Macintosh e os utilizadores dos computadores compatíveis com o MS-DOS. Eu estou, diz ele, firmemente convicto que o Macintosh é católico e o DOS é protestante. Mas do que estamos a falar em 94 entre DOS e Macintosh, hoje podemos falar entre iOS e Android. Daí a imagem ter estes dois símbolos. Na verdade, o Macintosh é contra-reformista e tem sido influenciado pela Ratio Studiorum dos jesuítas. Ele é alegre, é simpático, conciliador. Ele diz ao fiel como proceder, passo a passo, para atingir, se não o reino dos céus, o momento em que o seu documento é impresso. Ele é catequético. A essência da revelação é tratada através de fórmulas simples e sumptuosos ícones. Todos têm direito à salvação. O MS-DOS é protestante, ou até mesmo calvinista. Ele permite a interpretação livre das Escrituras, exige decisões pessoais difíceis, impõe uma hermenêutica subtil sobre o utilizador e tem como garantia que nem todos podem alcançar a salvação. Para fazer com que o sistema funcione, cada um tem de interpretar o programa por si. Longe da comunidade barroca dos convertidos, o utilizador está encerrado dentro da solidão do seu próprio tormento interior. Pode objetar-se. Com a passagem para o Windows, o universo do MS-DOS tornou-se mais semelhante com a tolerância contra-reformista do Macintosh. É verdade. O Windows representa um cisma de estilo anglicano. Grandes cerimónias na catedral, mas há sempre a possibilidade de voltar ao MS-DOS para mudar as coisas, de acordo com decisões bizarras. Naturalmente, o catolicismo e o protestantismo dos dois sistemas não têm nada a ver com as posições culturais e religiosas dos seus utilizadores. Pode interrogar-se, com o passar do tempo, se a utilização de um sistema ou outro sistema conduzirá a mudanças internas. Eu vou repetir. Pode interrogar-se se, com o passar do tempo, a utilização de um sistema ou outro sistema irá realizar
mudanças internas. E o código, a programação, que está sobre ambos e decide o destino de ambos os sistemas, ou ambientes, se quisermos falar, diz o autor, isso pertence ao Antigo Testamento, é talmúdica e cabalística, ou seja, é algo esotérico a que nós não acedemos. Por isso, nesta conferência, quero falar exatamente sobre isto, a que nós habitualmente não acedemos. Não quero falar sobre como se utilizam os recursos, nem o que é isto dos recursos, mas sobre o pressuposto cultural onde toda esta nova cultura está a acontecer, para, a partir desse pressuposto, podermos refletir um bocadinho sobre aquilo que é a utilização dos recursos digitais na evangelização e o desafio que isto coloca às comunidades. É por aí que eu me queria colocar. Falemos então de ferramentas. As ferramentas acabam por ser... Uma ferramenta é diferente de um instrumento. Um instrumento é uma utilização meramente utilitária que realizamos e nunca mais olhamos para ele. Uma ferramenta é diferente. A ferramenta tem memória. Estás a ver que imagem é esta? Tesoura de quê? Olha que giro. Tesoura de tecido, tesoura de costura, eu conhecia como tesoura de alfaiate. Reparei como a tesoura, pela forma como está desenhada, diz como é que se usa. É para ser usada sobre a mesa de corte. É ou não é verdade? Inclusivamente, o modo como os dedos se inserem está lá metida, não está? Portanto, isto é uma tesoura que facilita o trabalho de quem a vai usar, não é verdade? Imaginei que algum de vós é esquerdino. Como é que a usa? Era esta perversidade das ferramentas digitais que eu queria mostrar-vos. Elas parecem que facilitam muito, mas na hora da verdade criam ou podem criar exclusões. Os que são esquerdinos sabem o que têm que sofrer quando têm que usar uma tesoura muito boa para nós, que somos destros. Para nós aquilo é ótimo, está muito confortável, mas quem utiliza a mão esquerda, aquilo está tudo ao contrário. Aquilo que para nós facilita, aquilo que nos recorda como é que se utiliza, vós fostes capazes de identificar que ferramenta era só pelo simples facto de a olhar, recorda-nos que aquilo que é uma ferramenta ajuda-nos no trabalho, na tarefa para a qual nós a usamos, mas também nos condiciona. Quando falamos então em sociedade de informação, nós estamos a falar numa sociedade em que o principal capital já não é a energia, nem é o território. Numa sociedade agrária, numa sociedade agrícola, era-se tanto mais rico quanto mais propriedades se pudesse ter. Por isso as pessoas lutavam para ter mais território. As pessoas imigravam para comprar mais um campinho, os países lutavam para ter mais um território, para ampliar o seu território, ou para não deixar que lhe roubassem o seu território. O principal capital era o território. Depois começámos a lutar na sociedade industrial para ter acesso a matérias-primas, mas sobretudo para ter acesso à energia. Quer a energia fosse hídrica, quer sobretudo se a energia fosse derivada de petróleo. Pensem, por exemplo, o que é que seria se era possível a guerra do Kuwait. Aqueles que sois mais nobres não sabeis o que isso é. Isso foi no século passado. A guerra do Kuwait numa sociedade agrária. Não, aquilo é claramente uma guerra nascida num contexto de uma sociedade industrial que precisa de petróleo para, digamos assim, subsistir e para desenvolver os seus processos. É uma sociedade baseada na energia. A sociedade da informação é baseada
é baseada essencialmente no conhecimento. Por isso hoje, mais do que possuir um território ou possuir uma energia, é necessário possuir uma informação capaz de me fazer se ingrar na vida. Mais do que um território ou uma fonte de energia, é necessário possuir uma patente. Ter conhecimento e capacidade para resolver qualquer coisa que, de alguma forma, nos permite subsistir e viver para além de. Por isso, ao vivermos na sociedade da informação, nós passamos a valorizar recursos que dantes não valorizávamos. Os recursos que nos permitem aceder à informação de modo quase instantâneo. Hoje, muitos de nós, para não dizer todos, andamos no bolso com um smartphone, que às vezes também serve para telefonar, mas muitas vezes serve para ir à internet, para ir às redes sociais, para ler as notícias, ou seja, para eu ir consumindo informação. E eu, pelo recurso às ferramentas de informação e comunicação, eu sou capaz de vencer o espaço. Estamos aqui, num sábado à tarde, em Fátima. Qualquer um de nós pode pegar no telemóvel que tem no bolso e ligar para casa e automaticamente está em Faro, em Viana, em Angra, no Funchal, em Lisboa. Automaticamente estamos lá. A nossa informação, a nossa imagem, aquilo que nós queremos dizer está lá. Por isso, nós, pela tecnologia, somos capazes de vencer o espaço. Mas também damos por ela que, com o excesso de informação, nós temos tantas coisas na cabeça que já não valorizamos absolutamente nada. Absolutamente nada é uma força de expressão, peço que me compreendam. É como a moral do Facebook. Só é importante os 3 ou 4 posts que estão mais acima. Aqueles lá para baixo a gente já não vai ver. Por isso, se pela tecnologia nós conseguimos vencer o espaço, já não conseguimos vencer o tempo. Porque o que se diz agora é esquecido daqui a meia hora. Uma força de expressão. E nós, como evangelizadores, como catequistas, o que nós queremos é transmitir a fé. Dar a fé, entregar a fé ao outro para que ele a receba, a assuma como sua e viva como cristão de forma autónoma. Por isso, se a tecnologia nos permite vencer o espaço, já exige algum cuidado a nós evangelizadores para vencer o tempo. Pela tecnologia conseguimos informar, mas não conseguimos, sem uma estratégia, transmitir. Por isso, quando falo em utilização dos recursos digitais para a evangelização, é, por um lado, tomarmos consciência das suas potencialidades e dos seus limites e, por outro, utilizá-lo de forma que possa ser devidamente utilizada e devidamente introduzida. Ou seja, não sejamos ingênuos. Eu não queria dizer esta expressão, mas era mesmo esta. Não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. Eu não sei se é do vosso tempo, não é? Mas quando eu andava no seminário, vocês com certeza que não, que sois todos muito mais santos e mais jovens que eu, mas havia livros proibidos. Quando a gente ia ao diretor espiritual, ele de vez em quando perguntava se nós tínhamos feito más leituras. Eu, quando entrei para o seminário, já lia bem. Ou seja, porque se percebia que havia livros que nos faziam mal. Eles são exatamente iguais aos outros. Só que a forma como nós os usamos faz-nos bem ou faz-nos mal. Por isso, este sentido crítico que nós temos em relação à literatura, ou melhor, aos textos impressos, devemos também tê-los com redobrada atenção àquilo que são textos que chegam até nós de forma volátil ou de forma fácil e acessível e grátis. Isto tudo grátis é que é uma chatice.
Porque chega-nos tudo ao nosso YouTube, ao nosso e-mail, ao nosso Google, e nós não pagamos absolutamente nada. Pagamos. Quando não te cobram um preço, o preço és tu. Estamos entendidos? Não sejamos ingênuos. Hein? Mais uma vez, peço desculpa pela redundância. Citando Castells, que no ano passado, o Castells é um autor que me ajuda muito a pensar estas coisas, ele diz algo que a mim me parece fundamental e que eu vou ler. O nosso mundo é e será necessariamente híbrido, feito de realidade carnal, como aquela que nós estamos aqui, e de realidade virtual. É uma cultura da virtualidade real. Aquilo que existe no mundo virtual existe e surte efeito. Não é por não ter espaço e tempo que não surte efeito. Porque essa virtualidade é uma dimensão fundamental da nossa realidade. E quando ameaças como a atual pandemia surgem sobre as nossas vidas, sempre podemos nos retirar, adaptar e recomeçar, sempre em direção ao abraço, que é claro, não podemos nem queremos virtualizar. O abraço, o toque. Se calhar nós estarmos aqui hoje todos com esta presença é sinal de que já estávamos cansados de estar em casa e de nos vermos todos aos quadradinhos. Há pouco cruzei com uma pessoa que me disse, não conhece, a gente conhece das jornadas, costumamos nos ver no Zoom. Ainda imaginei naqueles quadradinhos todos se era capaz de identificar, mas como estava com máscara não fui capaz. Ou seja, nós estamos, por muito que seja fácil, e reparem, neste mundo da comunicação globalizada, o vírus Covid-19 circulou tão rápido porquê? Não foi pela rede da internet que ele veio, é que nós deslocámos-nos muito. Quanto mais encontros virtuais existirem, mais encontros presenciais nós desejamos. Eu vou repetir. Quanto mais encontros virtuais existirem, mais encontros reais nós desejamos. O virtual não é um concorrente ao presencial, pelo contrário. Nós deixamos para o virtual o que aguenta o virtual e ficamos no presencial para aquilo que, efetivamente, só o presencial pode fazer, no caso concreto, o abraço. Quem é que já adormeceu? Estão ali dois que têm que se confessar. Disseram que adormeceram e levantaram o braço. Eu, pelo menos, a dormir não faço isso. Mas pronto, mas como um deles é padre, os padres não mentem, portanto, será outra coisa qualquer. Vamos então ver agora quais são os desafios pastorais que este mundo tem para nós. Os novos média e a cultura que eles originam, a cultura digital, não podem ser vistos apenas como mais um recurso, mais um instrumento que eu tenho juntamente com um projetor de slides, juntamente com o guia, juntamente com um gravador de som. Não. Nem podemos imaginar como um outro recurso mais eficaz para difundir mensagens religiosas e, com isso, facilitar a evangelização. São mais do que isso. São um ambiente, um contexto e uma cultura próprios que lançam desafios à pastoral. E o grande desafio é que o tempo e o espaço não coincidem. Eu este ano, mais uma vez, até para receber a devida indulgência, fiz a peregrinação a pé a Santiago de Compostela. E foi interessante, porque eu, antes de adormecer, vi as séries que costumo ver no Netflix. E eu ia com um grupo de amigos que têm filhos, têm crianças, tem lá um pequeninho que tem, não sei, acho que é 4 anos, que nos perguntava assim, para que é que vós estáis a olhar as setas se tendes o mapa no telemóvel? Quem fez o caminho de Santiago sabe que há umas setas que indicam o caminho. Para que é que estáis à procura das setas se tendes o mapa no telemóvel? E à noite ele fez birra, não queria comer. Ele estava à minha frente e o pai estava ao lado. Não abria a boca. Ele vira-se para o pai, tens que meter o código. E o pai fez isto e o rapaz comeu. Pego-vos nestes 2 exemplos que se passaram no passado mês de setembro para vós veres de que maneira
A cultura digital está impregnada no nosso dia-a-dia. Eu falei o bocadinho, chama-se José Rafael. Eu não pedi aos pais para contar esta história, portanto não lhe digam nada. Estamos a falar de uma criança. Quem de vós não fica com palpitações quando o telemóvel fica sem bateria ou está sem rede? Isto para dizer o quê? Não vale a pena iludir. Está assim. É assim. É assim. Por isso, estes novos média são um desafio. Mas o grande desafio não é apenas olhar para o slide do vosso lado esquerdo, as redes. O Facebook interage com o site do Educris e a gente reencaminha aquilo que o site Educris colocou e nós metemos no nosso grupo do WhatsApp e depois aproveitamos e também metemos no nosso perfil pessoal do Instagram e reencaminhamos. Isto assim, é uma rede toda interligada. Não, o problema é outro. É que no início havia um emissor e muitos receptores. Era o tempo da web 1.0, em que havia um site que punha uma informação e nós íamos lá consultar, como quem consulta um jornal ou quem consulta um livro. Quando muito, podia haver um fórum onde a gente punha lá comentários. Pensem, por exemplo, os jornais. Havia as notícias, depois havia um fórum onde a gente punha lá umas notícias, uns comentários às notícias. O primeiro que eu conheci foi o Jornal de Notícias, que fazia isso, dos que eu conheci. Depois o Público fez uns fóruns, ainda agora tem, muito interessante, em que a gente inscreve-se e vai ganhando estatuto, vai ganhando reputação. E quanto mais alta for a nossa contribuição, melhor avaliado forem os nossos contributos, mais elevado é o nosso ranking, digamos assim. Depois houve uma ferramenta que mudou a coisa por completo. Foram os blogs. Lembrei-me dos blogs? Quem é que ainda tem blog? Bem, o Paz Henrique não vale, porque eu estava a estudar e seguia o blog dele e não conhecia o Zé Henrique de lado nenhum. Portanto, ele levantou o braço e agora tenho a graça de conhecer. Os blogs, era o que era? Os blogs era uma página, aliás, naquele livro do Bill Gates, Rumo ao Futuro, que para a tradução portuguesa tem uma introdução daquele senhor, o fundador da SIC, o Francisco Pinto Balsemão, diz lá claramente que o blog foi a mudança. Nós passámos de ser produtores de informação e passámos deixámos de ser consumidores de informação e passámos a ser produtores de informação. Eu deixei de ser um mero consumidor e, sem gastar dinheiro e sem grandes conhecimentos técnicos, eu posso ter um blog. Posso lá pôr o que me apetecer. E sou livre. Eu nos blogs estou livre. No Facebook já não, mas nos blogs estou livre. Por isso nós passamos a ser produtores. Produtores e autores e consumidores ao mesmo tempo da informação. A internet liberalizou a nossa possibilidade de divulgarmos aquilo que nós queremos. Por isso, diante da web, nós somos autores e consumidores. Logo, somos responsáveis. A web 2.0. E depois surgiu, está agora muito vigente, a web 3.0. A web 3.0 é uma web que pensa. A internet que pensa. E ela pensa de acordo com o nosso histórico. Dou-vos como exemplo, não sei se aqui alguém costuma fazer compras na Amazon. Agora com a pandemia todos nós fizemos, não é? E a gente chega lá, encomenda um livro, no meu caso um livro, ou um produto qualquer, e depois diz, pessoas que compraram este livro, ou pessoas que viram este livro, também gostaram, e é uma série de coisas que, bem pensado, não conhecíamos, isto é interessante. Ou seja, o algoritmo reconhece aquilo que é a minha tendência. Por isso é que eu vos disse que quando nós não pagamos, o preço somos nós. Ele vai percebendo o que é que nós gostamos, o que é que nós queremos e vai-nos então oferecendo aquilo que acha que é mais importante. Por isso, os desafios pastorais que nós temos são sermos capazes de manter a ritualidade, mantermos a nossa identidade cristã mesmo na web,
termos o sentido da comunidade, ou seja, que a nossa comunidade física coincida tendencialmente com a nossa comunidade virtual, ou seja, que os nossos amigos do Facebook sejam efetivamente nossos amigos. A questão da autoridade, nós vamos para a rede social e dizemos o que nos apetece e o que não nos apetece. Nós achamos-nos na autoridade, achamos que temos autoridade, e a autoridade não é porque alguém foi investido de autoridade, mas a autoridade na internet é reconhecida. Uma pessoa tem autoridade na medida em que os outros lhe reconhecem essa autoridade, o que para nós, Igreja, é um desafio fantástico. Por último, a questão da autenticidade, não apenas as fake news, não quero ir para aí, que isso é claro, mas a informação que se dá, que ela seja autêntica, verdadeira e devidamente fundamentada. Chegados aqui, é a altura de ler aquilo que o Diretório para a Catequese diz no número 371. E eu vou ler, que é para acordar aqueles que, entretanto, estão a cair na tentação de dormitar. No processo do anúncio do Evangelho, a verdadeira questão não é como utilizar as novas tecnologias para evangelizar. Eu vou repetir. No processo do anúncio do Evangelho, a verdadeira questão não é como utilizar as novas tecnologias para evangelizar, mas como se tornar uma presença evangelizadora no continente digital. A catequese, que não pode pura e simplesmente digitalizar-se, precisa certamente de conhecer o poder destes meios e usar todas as suas potencialidades e aspectos positivos. No entanto, com a consciência de que não se faz catequese usando apenas os instrumentos digitais, mas oferecendo espaços de experiências de fé. E não há fé sem encontro, não há fé, citando o Castells, sem abraço, não há fé sem aquela verdade que nos vem já do Antigo Testamento, que é a comunidade. Portanto, se o espaço digital for tendencialmente coincidente com o espaço físico, tanto melhor. Se o espaço físico se prolongar pelo espaço digital, fantástico. Se o espaço digital se encaminhar para um espaço físico, isso é o ideal. O que não podemos cair é na tentação de vou arranjar uma página, um site que faça catequese. Nós já caímos nessa tentação. Lembrai-vos de quando nós pensávamos que para melhorar a catequese bastava melhorar os manuais? Lembrais? Nós mudámos os manuais, tivemos e temos manuais fantásticos, mas o catequista, depois nós até usávamos aquela expressão, o catequista é o catecismo vivo. Portanto, não é uma questão de instrumento, que temos que os usar, temos que os conhecer. É uma questão de saber utilizar, saber usar ao serviço de, saber integrar num processo evangelizador. Por isso, e porque não há processo evangelizador, é importante reconhecer a comunidade cristã. E no Diretório para a Catequese diz, a certa altura, que a Igreja, mistério de comunhão, é animada pelo Espírito e torna-se fecunda para gerar para uma vida nova e, com este olhar de fé, reafirma-se o papel da comunidade cristã enquanto lugar natural onde se gera e amadurece a fé cristã. Portanto, eu queria que nós tivéssemos consciência desta realidade. O ambiente digital diz, amplia e potencia o nosso ser comunitário. E o ser comunitário ganha se for coerente e tiver uma presença coerente no espaço digital. Mas o espaço digital tem que nascer da comunidade, ou seja, tem que ser uma comunidade virtualizada para depois ser atualizada de novo em cada comunidade. Para isso eu queria trabalhar 4 aspectos. Um já está feito, que é o dos sinais dos tempos, que é a questão da sinodalidade. O Sr. Padre Tiago já trabalhou isto muito bem, não vou apenas passar por cima. Vou olhar a questão do poliedro.
O Papa utiliza muito esta imagem. A Igreja não é uma esfera, mas é um poliedro. E convenhamos, a esfera é mais bonita que o poliedro. E nós, mais bonita, tenho pena daqueles que, tal como eu, tivemos que engolir 4 vezes em seco em 20 minutos, mas a esfera é azul, mas não é por causa disso que ela é bonita. É porque é perfeita. É porque é perfeita. É redondinha, é bem acabada. Cada ponto está à mesma distância do centro. E o poliedro é imperfeito, não é uniforme, é diverso. E nós tendencialmente gostamos mais do perfeitinho do que do imperfeito. E tendemos a olhar para o imperfeito como se fosse perfeito, como se fosse acabado. Quando o próprio Papa nos diz, a esfera pode representar a uniformização como uma espécie de globalização. É lisa, sem lapidações, igual em todas as partes. O poliedro tem uma forma semelhante à esfera, recordámonos, mas é composta por muitas faces, diz o Papa. Gosto de imaginar a humanidade como um poliedro, no qual as múltiplas formas, exprimindo-se, constituem elementos que compõem na pluralidade a única família humana. Esta é a verdadeira globalização. E aqui peço que façam a ligação àquilo que o Sr. Padre Tiago Freitas muito bem disse na conferência anterior, que é a riqueza de todos nós podermos dar o nosso contributo para a vivência e para a compreensão da fé. Há uma ideia que eu gosto muito e que me anima bastante, que é, se a fé está presente na totalidade do povo de Deus, se um de nós não disser a sua experiência de fé, aquilo que é a sua vivência não é partilhada, por isso todos nós ficamos mais pobres. Todos nós ficamos mais pobres. Nós precisamos de dizer uns aos outros qual é a nossa experiência de fé, para todos percebermos melhor aquilo que é a fé em Jesus Cristo, que em última instância é aquilo que nos habita. O poliedro como respeitar a especificidade, a individualidade, a particularidade de cada pessoa. Sinais dos tempos, estamos entendidos. E depois a questão da inculturação. Inculturação não é aculturação, não é obrigar a ser todos iguais. Não. Inculturação significa, e diz então o Papa São João Paulo II, íntima transformação dos valores culturais autênticos pela sua integração no cristianismo e o enraizamento do cristianismo nas várias culturas. Trata-se, pois, de um processo profundo e globalizante que integra tanto a mensagem cristã como a reflexão e a praxis da Igreja. Nos tempos idos de 1975, que foi um ano de excelente colheita, o Papa Paulo VI publicou o Evangelii Nuntiandi, que diz, no número 20, o processo de evangelização só está concluído quando a evangelização gera cultura. Gerar cultura é gerar, e agora podemos pegar aqui na definição de cultura da Gaudium et Spes, número 53, quando gera uma forma de compreender, entender e expressar a nossa própria identidade. Logo, o processo evangelizador, o processo catequético só está concluído quando os valores pelos quais orientamos a nossa vida estão moldados pelo Evangelho. Por fim, precisamos de uma ecologia sapiencial. Eu gosto muito desta expressão, que ora ponho um pezinho na Laudato Si, ora ponho outro pezinho na Fratelli Tutti, ora permita-nos dialogar com o mundo, porque a questão ecológica está muito, muito presente nos dias de hoje. E evangelizar no mundo globalizado, que assume o facto de que vivemos numa cultura da informação, no qual os meios digitais têm um papel importante, implica assumir 3 desafios. Que nós sejamos capazes de reintegrar ou curar a separação entre espaço e tempo. E a separação entre espaço e tempo consegue-se
essencialmente pela profissão de fé. Quando eu digo eu creio em Jesus Cristo, que é o meu único Salvador, aquilo que é virtual, uma verdade, atualiza-se na minha vida e isso tem consequências aqui e agora. Segundo, precisamos de mapas e bússolas. No mundo plural, onde tudo está nivelado como igual, e agora citando São Paulo, e nem tudo nos convém, nós precisamos de mapas, de bússolas, de GPS para nos orientarmos, para não nos perdermos. Terceiro, precisamos de deixar um conhecimento que é mero acumular de conceitos para passar a um conhecimento que é sapiencial, que é sabedoria. Eu não sei muito, mas sei o essencial para viver alegre e feliz e para em cada dia poder agradecer o facto de Cristo me amar, me salvar e me perdoar incondicionalmente. Por isso, resumindo, as ferramentas não são neutras, fazem-nos e nós fazemos-las. Vivemos numa sociedade de informação onde os desafios são utilizar estes recursos ao serviço da evangelização, sendo aí uma presença evangelizadora. Os desafios pastorais, como utilizar e como compreender estes recursos, perceber que o centro está no modo como nós construímos comunidades e nessas comunidades sermos capazes de viver, construir e promover uma ecologia sapiencial. E era isto que eu tinha para vos dizer. Espero ter cumprido o prazo para vocês também terem direito à palavra.